resposta, razão, proporção. Algumas bancas como, por exemplo, a FGV, que vai fazer agora o TJ, a FGV, dentro do raciocínio lógico, ela cobra, às vezes, funções, função do primeiro grau, função do segundo grau. Até, por exemplo, a FAIPSU, que eu citei antes, também faz isso. Mas isso já é bem matemática. Já é mais voltado para a questão da matemática. Que também entra essa parte aqui da contagem. Também pode ser dita como, pode entrar ali na parte da matemática, propriamente dita. Tá? Já aqui é bem lógica mesmo. Né? Bem, como eu falei, aquela parte bem mais abstrata. Tá? Mas aqui, ó, eu estou conversando com professores, né? Então, a gente está disposto, né? Traçou um objetivo, que é passar num concurso, então está disposto a se dedicar ao estudo, seja da lógica ou da contagem. Certo? Vamos fazer aí um grande curso, né? Contando com bastante empenho de vocês, bastante estudo, né? Se eu chegasse aqui e dissesse para vocês, ó, pessoal, chegou o cara que vai resolver os problemas de matemática de vocês, porque matemática é fácil. A gente já teria começado esse relacionamento com uma mentira, não é mesmo? Matemática não é uma disciplina fácil. Decididamente, ela não é fácil. Ok? A gente só precisa de um pouco de dedicação para isso. Né? E aí sim entra a parte do profissional, de despertar em vocês esse gosto, né, pelo estudo da lógica, digamos assim, lógica. Ok? Tenho certeza que todos vocês que estudam, se já estudaram, ou que vão vir a estudar agora a lógica, estudarem bastante a lógica, se dedicarem para a lógica, vão inclusive terminar esse curso dizendo assim, ó, pô, eu gosto de matemática. Tá? Essa questão aí de se não gostar de matemática, né, eu creio que vem muito da gente aqui da frente, né, do professor aqui, né, mas isso ao longo do tempo já tem diminuído bastante. Né? O professor, ele nada mais é do que um transmissor de conhecimento, né? Ele não é ninguém que saiba mais ou menos do que você que está aí do outro lado. Certo? Então, galera, vamos conversar um pouquinho sobre essa lógica aqui, ó, essa lógica abstrata, que chama a lógica proposicional. É a lógica das proposições. O que vem a ser uma proposição? A gente pode definir de maneira bem simples uma proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é um conjunto de palavras que expressam um pensamento completo. Opa, ficou meio complicado? Não. É um conjunto de palavras que expressam um pensamento completo. Quando que um pensamento é completo? Quando ele é fechado. Quando eu consigo atribuir a essa frase o valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, ó, se eu digo para você de casa, Luiz é professor. Observe que mesmo que você não conheça algum Luiz que seja professor, você pode atribuir um valor lógico falso. Pode dizer, não existe Luiz que é professor. Então é falso. Ah, mas todo mundo que está assistindo essa aula, ó, conhece um Luiz que é professor. Eu sou professor, eu tenho um diploma lá que garante que eu sou um professor. Então, é verdadeiro. Mas a gente consegue decidir se é verdadeiro ou falso. Ok? A gente tem uma outra frase, por exemplo, ó, ele é professor. Você sabe quem é ele? Não, você não sabe. Logo, você não pode dizer se é um professor ou se não é um professor. Proposições são frases para as quais se pode atribuir o valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Isso é uma proposição. Existem os contra-exemplos de proposições. Ó, galera, a gente vai conversar um pouquinho aqui, eu fiz uma divisão, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a lógica proposicional. Então eu estou falando sobre proposição, né? E uma proposição é uma frase para a qual eu posso atribuir o valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Existem algumas frases que a gente já sabe de cara que não são proposições. Por exemplo, frases interrogativas. Que dia é hoje? Você está bem?
Isso não são proposições. Ok? Frases interrogativas não são proposições. Frases imperativas. Vai estudar. Fecha a porta. Cala a boca. Não são proposições. Frases nominais. O que é uma frase nominal, galera? É uma frase sem verbo. Ó. O concurso público. Ok? Essas frases não são proposições. Elas são chamadas sentenças abertas. São frases indeterminadas. Ok? Então, ó, um conceito super importante para a gente iniciar o nosso estudo da lógica é o de proposição. O que é uma proposição? É uma frase para a qual eu posso atribuir valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Ok? E existem esses contra-exemplos, como eu falei, frases interrogativas, frases exclamativas, sujeito oculto, ok? Nada disso é proposição. Só é proposição quando eu posso decidir é verdadeiro ou é falso. Ok? A gente acabou de conhecer o conceito de proposição. Na verdade, o de proposição simples, que é uma frase simples. Luiz é professor. Ok? Adilis é pedagoga. Existem também as proposições compostas, que são as frases compostas. E para formar essas proposições compostas, a gente precisa dos conectivos. E aí aumenta bastante a lógica proposicional, porque daí começam a surgir as proposições compostas. Entra em cena agora os conectivos. O que são os conectivos? A gente tem um conectivo e a gente tem um conectivo ou. Ok? O conectivo e então, aqui a gente viu o exemplo de proposição, né? E agora vou conversar um pouquinho com vocês sobre os conectivos. Para que servem os conectivos? Para a gente formar proposições compostas, frases compostas. Ó, então, os conectivos. Aí os conectivos, ó, a gente tem o conectivo e, que começa a ter aqui também, ó, os símbolos da lógica. Ó. O conectivo e, ele é um chapeuzinho, assim, ó, um acento circunflexo. Tá? E ele, dentro de uma frase, ele dá a ideia da simultaneidade. O conectivo e, ele valida uma frase somente quando ambas as proposições desta frase são verdadeiras. Entra em questão o uso de uma outra ferramenta da lógica, que a gente chama de tabela verdade. Tá? Ó, proposições são as frases para as quais a gente pode atribuir o valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Certo? Então, dada uma preposição, a gente pode construir uma outra proposição derivada dessa primeira proposição, que a gente chama um modificador, que é a negação de uma proposição. Certo? O que é a negação de uma proposição? É uma outra proposição derivada dessa primeira proposição, cujo valor lógico é o oposto dela. Tá? Então, quando eu tenho uma proposição, e a gente costuma batizar, pessoal, as proposições com letras minúsculas. Por exemplo, Luiz é professor. Tá? Aí eu batizei essa proposição de P. Ok? Luiz é professor. Uma proposição simples, né? Como eu falei para vocês, a gente vai usar os conectivos, até já falei do conectivo E, para formar proposições compostas. Tá? Mas agora eu vou voltar um pouquinho para falar um pouquinho do modificador. Ó, dada uma proposição P, Luiz é professor, eu posso construir uma outra proposição derivada dela.
é a chamada não ter. Ok? A proposição não ter, ela é a negação da proposição dada. Então, a não ter diz que Luiz não é professor. Certo? Aí, construímos uma proposição, a sua negação. Vai entrar em questão uma outra ferramenta, que é o que a gente chama de tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade é como o próprio nome fala, uma tabela, ok? Que serve para a gente testar a validade de proposições. Essas proposições são verdadeiras, são falsas. O que é uma proposição? É uma frase onde eu posso atribuir o valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Certo? Só que, como eu falei, as proposições elas são um universo muito grande. Então, eu não tenho só proposições simples. Existem outras proposições mais complexas. Então, a gente tem uma ferramenta que chama a tabela verdade, tá? Que serve para a gente testar a validade das proposições. Por exemplo, para uma proposição P, aqui eu tenho uma proposição P. E eu vou construir a tabela verdade para a negação dela, para não ter. É a negação da proposição P. Tá? Olha só, uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, não é? Então, ela pode ser ou verdadeira, ou falsa. Aí, olha só, se Luiz é professor, for verdadeiro, a negação dela, que diz que Luiz não é professor, é falso. Ok? Mas se a proposição que diz que Luiz é professor for falsa, a negação dela é verdadeira. Ok? Não é tão complicado, né? Dado uma proposição, tá? A gente pode construir uma outra, que é a negação dela, que tem o valor lógico sempre oposto ao da proposição dada, certo? E a gente usa a tabela verdade, isso aqui é muito importante, para verificar se as proposições são verdadeiras ou se elas são falsas. Claro que aqui é um exemplo bem simples, né? Ok, pessoal? Eu estava falando antes, eu comecei a falar dos conectivos, né? Os conectivos tem o e, tem o ou, depois tem os condicionais, o se então, o se e somente se, certo? Cada um desses que eu falei agora, a gente pode tratar como conectivo, porque serve para conectar as proposições. E a partir daí, começam a surgir os argumentos. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Luiz é professor e Adilis é pedagoga. Ok? A minha tabela verdade, ela já aumenta. Ela já não é mais tão simples assim. E aí, já entra em questão a análise dos conectivos, que eu ia fazer, mas aí vai ficar muito mais complicado, isso a gente vai fazer numa aula maior. Ok? Analisar o conectivo E, como eu estava falando, como eu falei para vocês, o E, ele dá a ideia da simultaneidade. Então, uma tabela verdade do conectivo E só é verdadeiro quando ambas as proposições são verdadeiras. Como eu falei para vocês, Luiz é professor e Adilis é pedagogo. Isso é só um exemplo, tá? Não sei nem se Adilis é pedagoga mesmo. Só peguei como exemplo. Isso só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Quando eu for professor e quando ela for pedagoga. Ok? Aqui, eu construí uma tabelinha simples, né? De uma única proposição. Só para mostrar para vocês como isso funciona, né? A gente tem uma aula de 20 minutos, não dá para ficar se aprofundando muito na lógica. Senão complica um pouquinho a cabecinha de vocês. Certo? Eu consegui me dar a entender, pessoal. Vocês podem colocar aí no chat. Deu para identificar o que a gente vai trabalhar? Tomar uma aguinha aqui.
Então, galera, dentro do nosso curso de lógica, a gente vai trabalhar exatamente com o que a gente viu aqui, né? Vamos trabalhar com os conceitos de proposições, de tabela-verdade, proposições simples, proposições compostas, equivalência lógica, lógica de argumentação, os diagramas lógicos depois, e também a parte da contagem, que é a análise combinatória, arranjos, permutações, combinações, certo? Pessoal, uma explanação rápida, né? Falei um pouquinho do que é a lógica proposicional. Havia as duas grandes áreas, né? A da contagem e a da lógica proposicional mesmo. Falando um pouquinho de proposição, o que é mesmo uma proposição? É uma frase, é um conjunto de palavras onde eu posso atribuir o valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, o que eu estou falando agora, né? Tá explicando sobre isso. Não é difícil não, tá? Existem coisas bem mais difíceis do que isso. Ó, que legal! Que bom! A Sil, que legal que a gente já estudou. Tá travando? Então, queridos, olha, aqui tá tudo, pelo menos a minha internet aqui ela é bem boa, tá? Não sei por que tá travando, não. Mas a gente, talvez seja até, às vezes, por própria questão de conexão, né? Tá normal aí, que bom. Pessoal, mas eu vou ter que deixar vocês, né? A gente só fiz uma introdução do que seria a lógica, né? Do que a gente vai estudar aqui, ok? Depois as nossas aulas aí serão maiores, né? São aulas de 1 hora e 30 minutos. Aqui eu falei 25 minutos, um pouquinho só sobre lógica, tá? Espero que tenha despertado um pouco do gosto da lógica para vocês, né? Queridos, queridas, eu vou pegar vocês pela mão ali, ó, e vou procurar levar até lá na hora do concurso com a lógica, né? As outras matérias aí vocês vão ter que se garantir, tá? Mas com a lógica eu vou dar uma atenção especial para vocês, ok? Eu vou ter que deixar vocês agora, por incrível que pareça, mas eu tenho até uma outra reunião, tá? E, pessoal, desejo a todos vocês aí bons estudos, né? Que a gente faça um bom curso, ok? E até mais, galera. Valeu? Um abraço, pessoal.